Amém. Deus abençoa a todos, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela graça nós estamos aqui mais uma vez, né? Hoje nós vamos orar por várias pessoas, né? A irmã Nilza, nós vamos continuar orando por ela. O irmão Divino ainda está internado. Assim, está no mesmo hospital ainda, esperando vaga para o outro hospital. Eu conversei com o filho dele ontem, ele disse que ele está bem, mas só que não pode sair do hospital para vir para casa, porque senão vai perder a vaga do outro. Então está lá esperando, né, a vaga, né? Então por isso que ele não foi transferido. O irmão Jair da irmã Osmarina, eu fiquei sabendo ali que ele está internado também, né, que parece que deu infarto, né? Ele está internado, nós vamos orar por ele. O irmão José Neves também não está passando muito bem, hoje ele nem veio. Ele está com problema, parece que a glicose baixou muito, uma coisa assim, sabe? Então ele disse que está só deitado. A irmã Ivone dos Santos, né? A irmã do irmão Inácio, ela fez cirurgia e passou muito mal, mas que hoje já melhorou. Ela começou até a entrar em coma, ou pré-coma, uma coisa assim, sabe? Mas hoje, graças a Deus, ela já melhorou mais, né? Então nós vamos orar por ela. Ela fez cirurgia de coração, né? Trocou a válvula do coração. Nós vamos orar por todos esses irmãos, porque ficar doente não é fácil, né? A vida aqui do jeito que está, nem tá bom, ainda mais doente, né? Então nós vamos orar por eles, por todos esses irmãos. Nós vamos continuar a irmã Bianca fazendo aniversário, depois nós vamos orar também, né? A irmã Vitória que está pedindo, agradecendo a Deus, né? Ah, tá, depois eu vou ler esse pedido aqui também. Eu creio que, deixa eu ver aqui. É pelo bebê, eu creio que nós oramos, né? Mas o bebê deve... depois eu vou ler, porque eu não estou entendendo direitinho não, tá? Mas vamos ler, no final eu leio e pergunto à irmã Vitória. Vamos nos colocar em pé. Irmão Silas, eu vou ler, eu não te falei, eu vou ler Deuteronômio 16, tá? 16, Deuteronômio 16. Eu anotei muitas escrituras só que eu vou ler o 16, do verso 1 ao 6. Pode ler, irmãos? Vamos ler aqui. Guarda o mês de Abibe, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíram da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos, também da carne que matares à tarde, no primeiro dia nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus,
para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Nós vamos orar, vamos lembrar desses pedidos que estão aqui e pedir a Deus como se fosse alguém da sua família. Vamos orar com fé e Deus cuidará de todos, assim como Ele está cuidando de nós aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, Senhor. Meu Deus, veio aqui na minha mente, Senhor, o irmão Pedro também, ele não está aqui, Senhor, mas nós vamos orar por ele, aonde ele estiver, Senhor. Quem sabe ele está ouvindo a Tua palavra, quem sabe ele está nos ouvindo agora, Senhor. Nós colocamos o irmão Pedro em Tuas mãos também, Senhor, assim como nós pedimos por nós aqui, Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada filho do Senhor que está espalhado por este mundo afora, que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós. Nós necessitamos da Tua graça todos os dias, Pai, para continuar vivendo, meu Deus, e cada dia que passa, Senhor, nós pedimos, Senhor, a Tua graça, para que nós possamos ter mais fé em Tua palavra, para que nós possamos estar mais livres deste mundo, Senhor, ter força para vencer todas as coisas deste mundo, Senhor, meu Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, ter condição de orar por essas pessoas que nós citamos o nome aqui, Senhor, a irmã Nilza, o irmão Jair, Senhor, meu Deus, o irmão José Neves, a irmã Ivone, meu Deus, que está, Pai, no hospital, alguns estão em casa, Pai, mas que o Senhor possa ter misericórdia de cada um deles, meu Deus, visitar, Senhor, a cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão passando mal e necessita da Tua graça, Senhor. Nós estamos orando por eles nesse momento, Senhor, pedindo misericórdia, Senhor, por mais alguém que estiver doente, Senhor, que não foi citado aqui, Pai, que o Senhor possa estender a mão de misericórdia sobre cada um deles, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ajuda nós nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, meu Deus, que nós possamos tomar uma posição a mais, subir mais um degrau na vida espiritual. Senhor, ajuda todos nós, Senhor, me ajuda neste momento, Senhor, para que eu possa trazer a Tua palavra, falar aquilo que é do Teu agrado, Senhor. Assim eu peço misericórdia para mim e para cada filho do Senhor, Pai, tanto os irmãos que estão aqui quanto aqueles que estão ouvindo através da internet, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós e falar conosco nessa noite mais uma vez, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu estava, hoje mesmo até, minha esposa estava até me perguntando, às vezes tem dia, se a gente fica preocupado em vir para pregar, né, uma coisa assim, sabe? Eu até disse para ela assim, tem dia que a gente não fica preocupado, porque quando chega aqui, às vezes a gente pensa em pregar uma coisa, chega aqui é Deus que muda o quadro, né? Então a gente já não tem tanta preocupação por isso, porque a gente sempre pensa assim, Deus tem algo para falar. Então aquilo que, como sempre eu falo, a pregação vai depender da maneira que a gente começa, das primeiras palavras. Então aí, daquelas primeiras palavras a gente começa a pregar aquilo que Deus quer, né? Porque, na verdade, se fosse a minha vontade, eu ia chegando aqui, já pegava a mensagem, já ia ler. Mas primeiro a gente fala algumas palavras para dar um sentido daquilo que a gente precisa de pregar. Eu até anotei algo aqui,
Eu estava lendo essa mensagem, estou lendo ainda, porque eu já tinha lido o único lugar de adoração, eu tinha lido ela, mas parece que eu passei por cima de muitas coisas que devia ser mostrado, né? Então, aí eu estou lendo ela novamente, né? E vi que passei por muitas coisas, então, às vezes a gente vai lendo e passa, nem nota, né? E depois de ler de novo, a gente vê que tem muita coisa que devia já ter ensinado aqui, né? Pregando aqui. Então eu estava lendo, eu não sei se, talvez ele nem está com o irmão Silas aí, é um parágrafo, deixa eu procurar esse parágrafo aqui. Eu creio que não está com o irmão Silas não, sabe? É 88. Eu estava lendo esse 88 dessa mensagem e eu notei exatamente o que o profeta está ensinando aqui. E eu até pensei numa coisa que às vezes a gente sabe que a Bíblia ela é escrita em parábola, né? Mas o livro da vida ele não cumpre em parábola. O livro da vida, para quem vem, ele cumpre de página por página. Aí eu lendo esse parágrafo aqui, eu entendi que todo eleito que vem, ele vem exatamente na data certa e na mensagem certa. Haverá uma mensagem certa para aquele eleito que foi predestinado para aquela página. Eu creio que nós somos predestinados nas últimas páginas da Bíblia. Porque a mensagem completa a Bíblia. Então nós fomos predestinados para essa data. Então por isso que o mensageiro sempre ensina, olha, como ele está falando aqui, Jesus não podia pregar a mensagem de Noé ou de Moisés. Porque a mensagem de Moisés tinha predestinado para aquele tempo. Então Jesus veio na data certa, pregou exatamente o que ele devia pregar para aqueles que estavam lá. Aceitava ou não aceitava, ele pregou. Hoje Deus enviou uma mensagem para pregar para quem aceita e para quem não aceita. Bem-aventurado aqueles que aceitam, mas quem não aceita, aí vai ser difícil. Mas a predestinação, aí a gente vê que o livro é como fazer isso aqui, ó. Cada página uma era. Cada página uma era. Agora, o livro em si, a Bíblia é escrita em parábola, porque só o eleito entende. Aí eu creio que vocês estão entendendo, né? Na predestinação, o livro é página por página. Toda vez que tem uma mensagem, tem eleito. Toda vez que tem uma mensagem, tem eleito. E aqueles eleitos vêm diretamente junto com a mensagem. Agora, ela se torna uma parábola para os que não são eleitos. Mas para o eleito não existe parábola. A vós vos é dado a conhecer os mistérios, né? Aos outros não, por isso eu falo em parábola. Por isso Jesus diz, para os outros é parábola, mas para quem vai entender não existe parábola. Tá claro, a Bíblia está clara, a mensagem está clara para quem é eleito, né? No caso aqui. Então eu vou ler só esse parágrafo aqui, depois eu vou começar a pregar. Se eu lhes ensinasse a mensagem metodista, ela não faria efeito sobre vocês. Viu aqui? Se hoje tivesse o ensinamento da mensagem da mensagem metodista, este é o tempo da noiva. Se Moisés ensinasse a mensagem de Noé, ela não faria efeito. Se Jesus ensinasse a mensagem de Moisés, ela não faria efeito, porque a semente predestinada encontra-se ali, que somente será regada por esse tipo de água. Está vendo? Por esse tipo de água, quer dizer, o espírito daquele momento está exatamente com a palavra do momento, junto com os predestinados do momento. Todo mundo sabe que água é espírito.
E a palavra foi considerada semente ou também a farinha. Quer dizer, a farinha é o tipo da palavra, mas também foi comparado como semente. A palavra de Deus é uma semente. Então, por isso que está aqui. Porque a semente predestinada encontra-se ali, que somente será regada por esse tipo de água que é dada para essa semente. Então, estão vendo? Ela não crescerá em nenhuma outra condição. Tem que ser a condição que a faz crescer. Então, nenhuma outra mensagem serviria para nós hoje. Mas a mensagem que veio através desse mensageiro é para nós hoje. E aí faz crescer, faz crescer. E outra mensagem não faria. Mas fez crescer outros no passado. Porque aquelas mensagens foi para outros que viveram lá. Mas graças a Deus nós estamos nessa era. Mesmo que a gente olhe uma era mais enganosa e tudo é ruim aqui na terra, mas o profeta disse, se Deus perguntasse para ele em qual era ele queria vir, ele disse que queria vir nessa. Tá. Eu também, eu estou aqui e creio que essa para mim é a melhor era, porque nessa eu escutei a voz de Deus. Nós estamos escutando a voz de Deus, né? Então para nós essa é a melhor era, onde nós recebemos a palavra de Deus, né? Então aqui eu gostaria de, claro que nós é só um pouco tempo, não dá para a gente pregar muito, mas eu gostaria de mostrar como é que Deus faz as coisas, né? Aqui nós encontramos sobre esse em Deuteronômio, é claro que ali várias coisas eu posso mostrar para os irmãos ali. Mês de Abib, você sabe que o mês de Abib é o mês de abril. Está vendo? Olha, e está escrito aqui, mesmo em Êxodo, para ele, que Deus pedindo para nunca esquecer daquele dia, da saída deles lá. Eles saíram exatamente no mês de Abib, que é abril. E naquele tempo ali, um cordeiro foi guardado 14 dias. E aquele cordeiro era o tipo de Cristo. E os 14 dias tinham a ver com o Velho Testamento e com o Novo. E o mês de Abib. Agora, aqui nós encontramos, eu creio que é no livro de Lucas, aqui, nós encontramos Lucas e acho que é Lucas mesmo, Lucas 1, 26, uma coisa assim. Nós encontramos aqui, quando Maria ficou grávida para gerar um filho, foi no 6º mês. Está vendo? Se você contar do 6º mês, vai dar exatamente abril. E esse verdadeiro cordeiro nasceu em abril. Então nunca poderia ser esquecido essa data. Desde lá, vem mostrando, e Deus tinha um verdadeiro sacrifício. No livro de João, capítulo 18 ali, a gente vê outra coisa. Jesus sendo o verdadeiro sacrifício. Eles rejeitaram tanto o nascimento quanto a vida dele. São João 18 ali você encontra que exatamente na ceia eles rejeitaram Jesus. E eles não queriam nem entrar na audiência, porque eles pediram para matar Jesus, que eles não queriam nem entrar na audiência para não contaminar, para poder tomar a ceia. Sabe? E quando eles estavam matando o príncipe da vida, que era exatamente o verdadeiro sacrifício para dar vida a mim e a você. Em Gênesis 15 também nós encontramos a mesma coisa. Gênesis 15, a promessa feita a Abraão. A promessa para nós foi feita com Abraão. Ali a graça foi estendida a nós. Ali Deus, para dar essa promessa a Abraão, ele pediu para matar
uma novilha, uma cabra e um cordeiro, um carneiro, um cordeiro. Está vendo? Falando do Velho Testamento, era a cabra e a novilha. O cordeiro já era o tipo de Cristo, já era para o Novo Testamento. Porque os outros eram para o Velho Testamento, mas tinha que matar um cordeiro, porque aquele cordeiro era o tipo de Cristo que viria para a salvação nossa. Então, todas as coisas em tipo, mas tipo verdadeiro. Agora aqui, nós vamos, como eu quero ler, eu estou falando assim só porque eu vou ler para os irmãos aqui. A palavra Deuteronômio significa duas leis. A palavra Deuteronômio. Eu vou ler uma parte boa aqui, porque no escudo de quinta-feira eu estou mais lendo do que pregando. Mas vamos aqui, escute bem aqui. Parágrafo 76, eu creio que o irmão Silas vai passar aí para os irmãos aí, escute bem aqui, ó. Agora a palavra Deuteronômio, a palavra em si significa duas leis. A palavra Deuteronômio, e Deus tem duas leis. As duas leis, uma delas é desobediência à palavra e morrer. E a outra é obediência à palavra e viver. Duas leis, né? E viver. Essas são as duas leis, e Deuteronômio significa essas duas leis. Elas nos foram absolutamente mostradas na Escritura. Uma delas é morte, e a outra é vida. Vida e morte. Deus trata somente em vida, Satanás somente em morte. E essas foram mostradas ao mundo publicamente, abertamente, perante cada olho, e não há desculpa para nós. Essas duas leis foi mostrada para todo mundo. Tá? Uma delas foi mostrada no Monte Sinai, quando a lei foi dada, por rejeitar a graça. Vocês notaram que eu disse que a graça foi estendida por Abraão? Ali a graça foi estendida, e Deus pediu para matar cabra, novilha e cordeiro. A graça foi estendida a Abraão. A lei veio 400 anos depois, através de Moisés, porque eles tinham rejeitado a graça. Você sabe o que era a graça para eles? Deus enviou um mensageiro que era Moisés. Moisés tinha, como foi a primeira coisa que foi mostrada, foi o sacrifício, lá de Êxodo 12, ali tinha um cordeiro, tinha um mensageiro, tudo que o Israel precisava, Deus tinha ali. Eles rejeitaram, como hoje está sendo rejeitado. Eles rejeitaram, o que Deus fez? Enviou uma lei. Já que eles não quiseram a graça, então ele enviou uma lei. Por isso que essa lei aqui é morte, está vendo? A lei aqui é morte. A graça veio por Jesus Cristo, exatamente para... Jesus trouxe a graça. No livro de São João, está aqui. Olha aqui, deixa eu voltar, deixa eu ler. Aqui para os irmãos verem. No livro de São João, eu creio que é no capítulo 2, 1 ou 2, aqui. E disse aqui, ó, capítulo 1, João testificou dele, 1, verso 15, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, e o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí você nota que a lei foi dada por Moisés. Por quê? Porque o povo errou e não quis a graça. Moisés não aceitou a graça, rejeitou o mensageiro. Você sabe que 3 meses depois que eles passaram o Mar Vermelho, ele já estava rejeitando a mensagem de Moisés.
E aí em Êxodo 19, a nuvem apareceu. A nuvem apareceu exatamente para condenar aquele povo. Como vocês sabem, vocês estão vendo aí, a nuvem apareceu exatamente para condenar o povo hoje novamente. Por quê? Porque rejeitou a graça. A graça é a mensagem da hora, o que nós estamos lendo aqui, corretamente é graça. Qualquer ensinamento contrário à verdade aqui é morte. É morte. Então por isso que nós fazemos tudo para mostrar Deus para vocês. Deus é a palavra. Tá? Deus é a palavra. Mas lá tinha um Moisés. Hoje aqui tem um William Branham. Rejeitou Moisés, rejeitou a graça, porque ele tinha a palavra para aquele povo. Rejeitou o William Branham, rejeita a graça também, porque ele tem uma mensagem para o povo, para salvar o povo. Ao rejeitar a mensagem, ao rejeitar o mensageiro, rejeita a mensagem. É igual se você plantar, se você quer colher abacate, você tem que ter um pé de abacate. Então, se você quer aceitar a mensagem, aceita o mensageiro. Como é que a mensagem vai chegar a ser? Como que a mensagem vai chegar a ser mensageiro? Tem jeito. Então não tem jeito de você obter uma coisa ou uma fruta se não tiver o pé da fruta. Então não tem jeito de você aceitar uma mensagem sem o mensageiro. Se rejeita o mensageiro, tem que rejeitar a mensagem. Então aí, vamos lá. Então Deus, aí diz aqui, eu vou continuar. Deus trata somente em vida, Satanás somente em morte. E essas foram mostradas ao mundo publicamente, abertamente, perante cada olho, e não há desculpa para nós. Uma delas foi mostrada no Monte Sinai, quando a lei foi dada, a qual condenou a raça humana inteira à morte. Está vendo? Condenou a raça humana toda à morte. A outra foi dada no Monte Calvário, que trouxe a raça humana inteira à vida, quando a pena foi paga em Jesus Cristo. As duas leis de Deuteronômio foi cumprida nessas duas grandes coisas. Viu? Quer dizer, veio a lei? Veio, mas Deus enviou a graça novamente, que é Jesus. Está vendo? Então a graça veio no Novo Testamento, ali já provando que Êxodo 12 estava certo. O cordeiro tinha que ser guardado 14 dias, que valia para o Velho e o Novo Testamento. Aquele cordeiro que o sangue foi passado no umbral da porta. E aquilo estava apontando para Jesus Cristo, que há 2000 anos já veio aqui na terra e pagou o preço por nós. E Ele é a palavra revelada. Vocês notam que a própria Bíblia que eu li aqui, tudo que acontecia, que aconteceu no primeiro dia, você não poderia comer no outro dia. Mostrando que cada mensagem que vem, você não pode voltar atrás, sempre tem outra na frente. E lá era por 7 dias. Provando que Deus, e aquilo era o tipo das 7 eras da igreja, que cada era Deus tem alimento novo, tem palavra nova, e tem um povo também novo para receber aquela mensagem. Tem novos eleitos para receber aquela mensagem. E aqueles eleitos predestinados àquilo, nunca vai desonrar aquilo que está acontecendo. Não vai, eles não vai. Eles vão sempre ter aquela mensagem em honra. E muita honra mesmo. Então vamos continuar, porque senão não dá tempo. Vamos aqui. Quero que você note novamente, também foram dados 2 pactos.
Um pacto foi dado a Adão, que foi sob condições, como lei. Se não tocares nisso, então viverás, mas se tocares nisso, morrerás. Isso foi uma lei. E então houve outra lei dada a Abraão, que foi pela graça, incondicionalmente. Salvai a ti e a tua semente depois de ti. Amém? Esse é o tipo do Calvário, não o tipo do pacto de Adão. É um pacto abraamito. Mas agora nós ouvimos dizer que há somente um lugar onde ele se encontra com o homem para adorar. Lemos isso aqui mesmo no texto. Tornaremos a nos referir a isso alguns minutos. Então, se há somente um lugar em que Deus se encontra com o homem, melhor sermos muito cuidadosos agora. Deixemos de lado nossa tradição, esta manhã, que eu estava pregando de manhã, nesta lição de escola dominical, e tenhamos absolutamente certeza de encontrar esse único lugar, porque Deus disse aqui que não o receberá em nenhum outro lugar. Está vendo? Isso aí é onde nós sempre estamos firmados na palavra de Deus. Deus não recebe nada, por isso que a gente sempre insiste em dizer. Por exemplo, tabernáculo de Belmiro, não adianta, vocês não recebem nada no tabernáculo de Belmiro, vocês vão receber na palavra que Ele tem. Então, existe um registro na prefeitura, em todos os lugares, tabernáculo lá, e tem meu nome lá, mas para receber a verdade, você não recebe nada no sentido tabernáculo de Belmiro. É esse tabernáculo que morreu na cruz do Calvário. O tabernáculo do Deus vivente, esse é o único lugar. Jesus Cristo. Tá? Então, ele disse aqui, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra igreja, ele não o receberá, somente em sua igreja, o único lugar em que ele o receberá. Agora, o que disse? O que disse, irmão Branco? Se eu fosse sincero? Não. Porque tem muita gente sincera que vai para o inferno. Porque a pessoa pode estar sinceramente enganado, crendo no homem e não recebendo nada da verdade. Lembre-se, Jesus falou a algumas pessoas sinceras, os adoradores do seu dia, e disse, em vão me adorais. A adoração genuína e verdadeira do fundo do coração deles. Em vão me adorais, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Vocês viram como que eles... Você lembra de Paulo? Paulo, se precisasse, ele matava as pessoas. Brigava porque ele conhecia só a lei. E Jesus era a graça. Mas a graça teve que derrubar ele do cavalo para ele entender o que era graça. Mas eles brigavam porque era sincero, errado e sincero. E Jesus chegou e falou assim, vocês são adoradores de doutrina de homem. Vocês em vão me adoram. Pessoas sinceras. Então vamos continuar. Então diz aqui, ensinando doutrina que são preceitos dos homens, ou seu credo denominacional, sinceros, reverentemente, tão religiosos quanto possam ser. E isso não era novo, apenas com os fariseus, Caim e Abel. Quer dizer, aquela adoração não era nova. Havia 4.000 anos que 2 rapazes fez a mesma coisa. Uma adoração sincera, Deus recebeu e o outro não.
E todos os dois sinceros. Caim era tão sincero quanto Abel, mas Abel tinha revelação. Hoje existe muita gente sincera, mas tem uns que têm revelação, outros não têm. Por isso que não é a sinceridade, é a revelação. Então, vamos lá. Então ele disse assim: aquilo não era novo apenas com os fariseus. Caim e Abel, os dois primeiros adoradores que nasceram, nascimento natural aqui na terra, absolutamente, vieram na mesma atitude. Caim era tão religioso quanto Abel. Ambos edificaram altares, ambos amavam a Deus, ambos fizeram sacrifícios, ambos adoraram, ambos pagaram dízimos, ambos fizeram tudo exatamente igual, mas Abel, por fé, que é a revelação, a palavra de Deus revelada, a palavra de Deus revelada, explicada, exposta, vindicada, glória. Caim fez uma oferta, mas Deus não a vindicou. Deus requeria adoração, e Caim fez a oferta, mas Deus não a vindicou. Todavia, pelo verdadeiro canal. Vocês notam como eu mostrei o papelzinho branco? Isso aqui, ó. O eleito, ele sabe isso, mesmo que o papel é todo branquinho. Você sabe, como eu estava explicando, a mensagem toda é verdade. Agora, se um pregador prega ela errado, o eleito vai descobrir, por causa da vida de Deus que está nele. Não é ele, o homem de fora, não era o Abel de fora, como Caim, era um homem como ele, mas era o Deus que estava em Abel, é que mostrou a verdade. Sinceridade estava nos dois, porque os dois estavam adorando verdadeiramente, num sentido, porque Caim também já tinha vindo de lá de cima, ele sabia como adorar. Você sabe que antes da fundação do mundo, todos eram adoradores? Mas houve um problema que aconteceu. Mas quando chegou aqui na terra, todo mundo tinha que fazer a mesma coisa. Porque estava no corpo humano. Tinha vindo através de um ventre de uma mulher. Agora todos vieram para adorar. Agora, aí é que vem o corte. Porque os verdadeiros adorarão a Deus em espírito e em verdade. Os outros não tem jeito. Eles podem chorar, podem fazer o que quiser. Mas se Deus não revelar, mas quem que é que Deus vai revelar? Apenas aqueles que têm semente, que são semente predestinada. E é por isso que quando uma mensagem vem, uma mensagem chega na terra que é verdadeira, aqueles eleitos não enxergam outra coisa a não ser verdade. Só verdade. E não passa por alto nada, tudo é verdade, tudo é verdade. Tudo é um amém, ou um glória a Deus. Sabe? Por quê? Porque a verdade, para ele, não é só no papel, porque a maior verdade está dentro de si mesmo, dentro deles, para poder dar um amém para aquela verdade que é a palavra. Porque Deus é Espírito e Ele é a palavra. Então esses dois encontram no terreno aqui. E esse terreno que nós chamamos terra aqui, que aonde Satanás pode fazer o que ele quer aqui, mas o corpo nosso é a mesma coisa do corpo dos outros lá. A diferença que faz é Deus. É a vida de Deus na pessoa é que faz a diferença para a palavra, porque o outro não consegue ver. Mas por que o outro, Caim, não conseguiu ver o que Abel estava fazendo?
que ele já tinha errado lá. Vocês notam que Hebreus diz que aqueles que recaíram, se a pessoa recai é porque já tinha caído uma vez. Aqueles que nunca tinham caído, mas Paulo disse em 2 Coríntios, ele disse: mas eu quero que vocês entendam que o eleito não vai cair. O eleito não cai. Exatamente porque ele nunca caiu. Então ele não vai recair. Por causa disso. Então vamos mais aqui. Vamos lá, continuar lendo aqui. Vocês notaram aqui o que ele falou, né? Aqui agora. Então Abel, aí ele diz, você diz, bem, minha igreja é isto, a minha igreja tem uma resistência. Espere só um minuto. Deus interpreta a sua própria palavra pelos termos dela em que ele falou. Veja, Caim disse, eu sou religioso, eu amo o meu Criador, eu ofereço a ti este fino altar, ofereço a ti esse sacrifício, eu edificarei todas essas coisas, Senhor, porque eu te amo, porque te amo. Abel disse a mesma coisa. Viu o quê? Abel disse a mesma coisa. Agora, é aquele que é vindicado, aquele que é provado, e Deus desceu e recebeu o sacrifício de Abel, porque por revelação ele tinha alcançado o verdadeiro canal de Deus, que foi aceito. Está vendo? Por revelação ele conheceu o verdadeiro canal de Deus e ele foi aceito. Mas Caim não. Vocês viram a ignorância de Caim? Quando a pessoa, vocês já conversaram com pessoas ignorantes também a respeito da verdade? Tem pessoas que é ignorante, se você teimar muito, ele bate você. É melhor você largar ele para lá logo, antes que você apanha, tá? Caim foi a mesma coisa, ele foi teimoso com o próprio Deus. Deus falou com ele, Caim, se você fizer igual ao seu irmão, não haverá aceitação para ti. Eu te aceito se você fizer igual a ele. Mas como fazer? O canal é igual o profeta pregou uma mensagem falando que o fio de Satanás já foi desligado lá em cima. Como fazer? Mas ele ouviu a verdade direto. Caim, faz igual ao seu irmão, Caim. Se fizer, eu te aceito. E aí? Fez? Não tinha jeito. O fio já estava desligado. Aí só estava o negativo. E a luz, para acender uma luz, tem que ter o positivo e o negativo. Senão, não vai. Então, aqui está o negativo. O positivo tem que estar aqui dentro também. Para que essa luz acende. Então, aí, vamos mais. Então, ele disse aqui, porque... Agora, observe, esse espírito de Caim vir através da Escritura até este último dia. Fundamental? Simplesmente tão fundamental quanto o outro era. Veja o profeta Balaão e o profeta Moisés. Você sabe que os dois estavam na mesma época? Quando apareceu Balaão, apareceu Moisés. Balaão fazia os mesmos sacrifícios que Moisés fazia. 7 altares, 7 carneiros e tudo. Toda vez que Balaão ia falar com Deus, tinha que fazer aquele sacrifício. E quando fazia, Deus falava com ele. Falava com ambos. O profeta até disse, e aí, o que vocês vão fazer? 2 profetas e Deus falando com os 2. Está vendo? É aí que está a coisa. Mas chegou um ponto que por causa de... Não é que Deus espera muito, não. Deus espera talvez uma vez só. Primeiro, não vá. Mas aí,
o profeta Balaão voltou de novo e tentou novamente a Deus. Deus falou: agora você pode ir. Segunda vez, pode ir. Mas ele tentava falar o que era errado. Mesmo assim, ele já era, a partir dali, ele já não era uma semente eleita mais. Mas ele continuou falando a favor de Israel exatamente porque Deus não deixava. Mas o desejo dele era ir contra. Foi por isso que a mula, ele mesmo achou engraçado. Uma mula falando, é claro. Está vendo? Uma mula começou a falar. A mula estava enxergando o anjo na frente e Balaão não. Balaão estava tão cego que a mula ficava saindo fora do anjo, mas chegou um lugar que o anjo chegou num lugar que não teve jeito dela sair fora. E a mula ajoelhou e aí começou a falar. E ele falou: uai, mãe, a mula falando, é claro. Quem estava em cima da mula não tinha entendimento nenhum. A mula começou a falar com ele. Tá? Já pensou Deus mudar? É igual o profeta fala, gente. Se naquele tempo ali, aquele profeta lá, até uma mula falou, quer dizer, se Deus pode falar através de uma mula, Ele não pode falar através de um profeta hoje? Pode. Se até através de uma mula Ele falou, e agora Deus não vai enviar um profeta hoje para livrar os seus filhos? Claro. E esses filhos estão ouvindo a voz de Deus. Então aí ele disse aqui, então veja, 7 altares, ambos com 7 altares, os altares de Jeová, sangue em cada um, e não só isto, mas cordeiros em cada um, em numerologia exatamente o número certo, 7, perfeição, 7 carneiro, exatamente iguais ambos os altares, tão fundamental quanto um era, o outro também era. Mas a quem Deus vindicou? Está vendo? Está vendo? Aquele que estava em sua palavra. Fundamental não quer dizer muito, é a revelação de Deus. Quer dizer, está vendo? Quer dizer, essa sinceridade. Eu sou sincero no que eu creio, mas será que eu estou crendo certo? Nós também somos sinceros no que nós cremos, tá? Nós cremos numa mensagem, e creio não é uma coisa que eu deito e vou duvidar, não. Tanto durante o dia quanto à noite, eu creio na mensagem que ela é de Deus e vou sair da terra crendo que ela é de Deus. E nada me faz duvidar dela. Pode falar mal o tanto que quiser. Eu vou crer que é de Deus. Eu creio que ela é de Deus, tá? Agora pense, esses homens, por que foram chamados foram colocados nessa condição? Esses fariseus, por Jesus, por Jesus disse: em vão me adorais? Adoram. Adoração genuína, adoração verdadeira do coração, vós em vão me adorais. Por quê? Ensinando doutrinas que são vossas tradições de homens, porquanto invalidais os mandamentos de Deus para o povo. E eles ensinavam o Velho Testamento exatamente como se estivesse certo. Mas, quando chegou o certo, eles rejeitaram. O problema é esse. Olha, nós podemos, como mundo, ler a Bíblia, mas quando chegou a mensagem, creia nela. Ou então perde tudo. Lá estava tudo certo, mas a maior certeza é quando Jesus veio. Por quê? Porque havia um profeta para falar, ele está aqui. João Batista era o profeta que estava escrito ali, que ia apresentar Deus na terra. Está lá escrito em Isaías,
40, ele ia apresentar Jeová, e João Batista chegou e olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É ali que foi o corte. Até então estava tudo bem, mas quando João Batista apresentou e eles rejeitaram, Deus rejeitou eles. Por isso, quando Jesus começou a pregar, ele falou: vocês estão invalidando através de tradição os mandamentos de Deus, porque eu sou o cumprimento da palavra. E eles não viram. Mas por que não viu? Falta de semente, falta de predestinação. O eleito vê porque existe uma sementinha no coração dele, e essa sementinha só vai brotar quando a água ou a palavra chega, ela brota. É claro que não tem jeito dela brotar, por isso que eu estava falando, o livro do predestinado é isso, é cada página, vai mudando de página, mas chegou a nossa página, então chegou a nossa vez. Nós não vamos rejeitar exatamente porque chegou a nossa vez. A página nossa está aberta? Está. Então vamos crescer junto com a verdade. E vamos subir junto com a verdade também. Porque a verdade vai sair da terra e nós queremos sair com ela. Então é isso que faz as pessoas às vezes perder tudo. Eu creio que eu anotei mais uma 120, deixa eu ver se dessa mesma mensagem aqui. O lugar de adoração, não, mas é porque eu estou olhando em outro lugar aqui, deixa aqui, 125, aqui, dessa mensagem aqui, está escrito assim, escute bem aqui, 125. 7 dias nesse lugar, ele estava falando, quer dizer, comerá pães asmos. 7 dias. O que isso significa? As 7 eras da igreja, completa 7 dias, porque tiveram de comê-lo 7 dias antes do quê? Antes de sair. E a era da igreja, todo, do princípio ao fim, tem que viver somente da palavra de Deus daquela era. Está vendo? Quer dizer, cada era tem uma porção, cada era tem uma mensagem. Agora, por que a nossa era foi chamada a era mais enganosa? Porque a era de Laodiceia, ela é uma era enganosa, mas era exatamente nessa era que viria o mensageiro, para tirar o povo do engano. Lá também, a era lá dos judeus também, estava tudo, parece que estava tudo certinho, mas havia uma mensagem final, que eles tinham que passar por aquela ponte, e Jesus era aquela mensagem final. Até então, Deus não podia julgar eles, ou condenar eles, mas quando Jesus chegou e eles rejeitaram, foi condenado. Hoje é a mesma coisa. A era de Laodiceia é condenada exatamente por causa da rejeição da mensagem do mensageiro hoje. Tá? E isso é por isso que eles são condenados. Agora deixa eu ir, só que nessa mensagem aqui, eu quero ler um parágrafo consigo mesmo, com o mesmo tipo de ministério que ele tinha. Vocês notou aqui o que eu disse? No Velho Testamento, os profetas vieram, quando chega a era de Laodiceia, na era em si, vocês já leram a pergunta e resposta sobre os selos? Na era mesmo não tinha, é como se fosse, não tinha mensageiro, o mensageiro tinha que vir depois da era. Por que na era não tinha mensageiro? Porque os dons, Deus trabalhava nos dons, e os dons foi o que Paulo pregou em 1 Coríntios. Depois dos dons, ele disse: ainda que eu fizesse tal coisa, sabe, que eu vendesse tudo e desse, isso era dom. Mas ele disse que depois dos dons viria o que era perfeito.
E o que é perfeito? Deus. E quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Você está vendo o que é? Então é isso que nós estamos, a mensagem é o perfeito. Alguém pode falar, mas vindo da boca de um homem? Sim. Porque não é o homem que é perfeito, é a palavra que veio através da boca do homem que é perfeita. A mensagem. E é por isso que foi considerado a era pentecostal, a era mais enganosa, exatamente por causa dos dons. Os dons foi dentro da era, mas quando vem o mensageiro, é para tirar as pessoas desse enredo. Sabe? É para tirar isso. Jesus, quando veio, foi para tirar eles daquela tradição. Eles não conseguiram sair, porque o que eles tinham aprendido, para eles, não tinha outra coisa. Aí condenou Jesus, condenou o próprio Deus. Hoje é a mesma coisa. Ao condenar a mensagem, está condenando Deus. Que Deus está aqui exatamente para nos tirar da tradição pentecostal. Sabe? Porque aqui está o doador dos dons. Ele é o doador. Os dons, vocês notam que sempre é assim. Lutero foi justificação, João Wesley, santificação, os pentecostais, batismo do Espírito Santo. A mensagem é o Espírito Santo mesmo. Então, é Deus aqui, por isso que ele está falando aqui, ó. Olha aqui, ó. Disse aqui, ó. Você sabe como. Deixa eu voltar de novo aqui, para a gente terminar. Faltando 5 minutos ali. Agora, a vinda do Senhor Jesus está tão eminente, a vinda do juízo. Ele está juntando seus eleitos na unidade consigo mesmo, com o mesmo tipo de ministério que ele tinha, quer dizer, quando Jesus estava na terra. Você sabe como eu esbocei as eras da igreja aqui, há não muito tempo atrás, acerca de a maior torre que já foi construída, chamada pirâmide, mas a pedra principal nunca foi colocada nela. Recorde como os luteranos vieram, e então os wesleyans, na maioria, e então até aos pentecostais. E agora, o que ele está fazendo? Chamando o eleito dos pentecostais. Tá? O que ele está fazendo? Chamando daquilo. O que ele fez? Ele chamou o eleito para fazer o luterano, ele chamou o eleito do luterano para fazer o wesleyano, ele chamou o eleito daquilo para fazer os pentecostais. Agora ele está chamando o eleito pentecostal para fora, para fazer com que ele venha a pedra principal. Vocês notaram o que é a pedra de coroa? A pedra de coroa é ele mesmo. Ele é a cabeça do corpo. O corpo está na terra e nós somos a parte do pescoço que está vivo para testemunhar a verdade. Essa verdade tem que ser falada. E a parte do pescoço está aqui para testemunhar que Jesus está vivo. E ele é a cabeça do corpo. A qualquer momento desse ele vai sair e o corpo sai junto. Olha, a gente podia voltar lá no Velho Testamento. Por que o mundo começou com Nabucodonosor? Está vendo? Começou com a cabeça para os pés. Quando chegou nos pés estava ferro e barro, mas começou com a cabeça de ouro. Deus desceu do céu e começou dos pés. E agora está na cabeça, para poder levantar esse corpo para cima. Amém? Então, aí ele disse aqui, para fazer com que venha a pedra principal. O mesmo tipo de ministério chamando seus filhos para fora das denominações de todos os caminhos da vida.
Se você é um filho, se quem está ouvindo é filho, saia das denominações, saia do ensinamento que contraria, saia de tanto, porque tinha 900 e tantos no tempo de profeta, agora deve ter 2.000 denominações, porque é tanto ministério fulano de tal, ministério fulano de tal, não sei o quê, e só existe um, que é esse aqui, a pedra principal, que é o Filho do Homem. Só. Todos são enganação. Mas aqui está a verdade. Quem está ligado a esse vai sair. Quem estiver ligado ao tabernáculo do vermelho vai ficar, ou qualquer outro vai ficar. Mas quem está ligado aqui vai sair. Esse é o verdadeiro ministério que está na terra. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém? Leide Mar, esposa do irmão Paulo. Quem? Irmã Débora? Nós vamos orar. Irmã Débora está pedindo oração para solucionar um problema, nós vamos orar por ela, tá? Irmã Leide Mar, esposa do irmão Paulo, pede, continua, oração, né? Pede oração para... tem uns nomes assim que para mim aqui não dá para mim ler direitinho, não, mas se está pedindo oração, nós vamos orar, viu? Ela está aí, nós vamos orar, viu, irmã? Tá? Irmã Vitória agradece a Deus por... Irmã Vitória, depois, eu não estou dando conta não, tá? Oração para Daniele. Para Daniele, né? Tá, então tá bom. Então nós vamos orar por essa criança que está no hospital também, né? Vamos ficar de pé e depois quem está fazendo aniversário? Vem aqui que nós vamos orar, já aproveita e ora por você também. E a irmã Débora também está pedindo oração, nós vamos orar. Deus te abençoe. Senhor Deus, aqui está a tua filha, Senhor, que está fazendo aniversário. Meu Deus, Senhor, ela sempre está trabalhando com sua irmã, Senhor, aqui na igreja, ajudando. Todos os cultos elas estão aqui, Senhor. Eu peço, Senhor, que dá a ela saúde e muito mais do teu Espírito, Pai, para que ela possa suportar as lutas que virão todos os dias. E que ela saia daqui abençoada nessa noite, meu Deus, e que o Senhor ajude ela, dando ela saúde, muito mais saúde espiritual ainda, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoa essa moça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe. Vamos fechar os nossos olhos mais ainda, vamos orar por esses pedidos. Senhor Deus, nós oramos por esse bebê, Senhor, que ainda está no hospital, pedindo a tua graça sobre ele, Senhor, para que o Senhor possa cuidar desse bebezinho, para que ele volte para casa, Senhor, sem nenhum problema, Senhor, meu Deus, porque o Senhor é o nosso curador, o nosso libertador. Assim nós entregamos essa criancinha em tuas mãos, Senhor. A irmã Débora também pedindo oração, meu Deus, para a solução de problemas, Senhor. O Senhor sabe o que é, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Assim nós pedimos, Senhor Deus, socorro para ela, para que ela possa receber essa bênção, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a irmã Leide, Senhor, ela está pedindo oração, Pai, porque ela necessita, ela tem problemas, Senhor Deus, nas juntas, no corpo, Senhor. Ajuda essa irmã, Senhor, ajuda ela. Tira essas dores, Senhor, também essa criança, Senhor, ajuda essa criança,
Meu Deus, ela luta tanto, o irmão Paulo. Meu Deus, ajuda eles, Pai, ajuda esse casal. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa bênção chega não só aqui, mas também, Senhor, no lar deles, que eles sejam abençoados. Meu Deus, que essa criança também possa mudar, Senhor. Meu Deus, essa coisa que atrapalha essa criança, meu Deus, o Senhor é o único que pode mudar. Assim nós entregamos essa criança em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, nós estamos voltando para os nossos lares. Ajuda nós, Senhor, mais uma vez. Dá-nos uma noite abençoada. Ajuda os irmãos, Senhor, que trabalham. Ajuda as irmãs que têm filhos. Senhor, ajuda todos nós. E não deixa, Senhor Deus, nunca, Senhor, rejeitar a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.